Bandeirantes Acontece. Hora do nosso papo quinzenal com o Cid Torquato, que é um dos maiores especialistas deste país sobre a vida da pessoa com deficiência e que nos atende, o Cid, na tarde desta sexta-feira, muito gentilmente. Oi, Cid, como é que vai? Boa tarde. Oi, Ronald, Zaidan, todo mundo aí. Só para constar, amanhã é 2-0 para o Palmeiras. Muito bem, e o Palmeiras Cid. segue para semi. Daí daqui 15 dias, ou seja, acho que não vai dar tempo, né? Mas eu avalio depois que ele chegar na semi como é que vai ser dali para frente. Assim vai ficar. Talvez fique um pouco mais difícil, só talvez fique, né? Mas eu acredito no seu palpite. Muito bom, viu, Cid? Parabéns. 2-0. Bom, muito bom estar aqui com vocês, né? Tirei uns dias de férias aí, a gente não teve nas últimas semanas, mas eu trago um assunto muito importante, viu, Ronald? Eu estava lendo um artigo que você mandou para mim, que foi escrito pela Marta Almeida Gil, que é coordenadora lá da Amancai, Instituto de Estudos e Pesquisas, que trata de um tema que a gente não ouve falar, né, Cid? Que é o processo de resgate de pessoas com deficiência em situações climáticas extremas, né? Fala um pouco sobre isso. Sem dúvida alguma. É um tema importantíssimo, né? Em outros países ele é tratado com muito mais atenção do que aqui. Há uns 12 anos atrás eu fui para o Japão, convidado pelo Banco Mundial e pelo Nippon Foundation para um evento justamente para discutir esse tema, né? Como nós tratamos, ou se existiam políticas, protocolos de resgate a pessoas com deficiência, idosos também, né? Em situações de desastres naturais ou desastres de engenharia, né? Não precisa ser uma enchente ou um furacão, pode ser a queda de um edifício ou, né, um incêndio, algo do gênero. Eu lembro aqui no Brasil, né, Zaidan, Cid, aqui no Brasil, com áreas, por exemplo, em Petrópolis, quando houve deslizamento de terra, entre outras situações, né? Sim, aqui em São Sebastião, né, recentemente, lá no Rio Grande do Sul, ano passado, agora este ano de novo, né, no Japão, quando houve aquele grande tsunami, um número muito grande de idosos e, relativamente, né, percentualmente, um número enorme de pessoas com deficiência, porque né, dificulta muito o resgate, por exemplo, de um cadeirante como eu, ou mesmo de um surdo que não consegue. É difícil você avisar o surdo que está tendo um problema ou que vai acontecer, o que tem, né, você está em vias de acontecer uma catástrofe. Os cegos, né, nem contar, né, são óbvias aí as deficiências e as limitações frente a essas questões. Mas isso é muito importante que a Defesa Civil, as pessoas envolvidas, né, em questões de defesa civil, se atentem a essa questão. Inclusive, Ronald, pela questão da longevidade. Nós estamos com uma população cada vez mais idosa e cada vez mais difícil em situações como essa de serem resgatadas. Né, eu quero chamar a atenção para uma iniciativa em grande medida drivada, né, conduzida, iniciada pela Marta Gil, que é uma figura, né, emblemática no nosso universo da discussão sobre pessoas com deficiência, sobre acessibilidade, né? Ela está aí, não sei se vocês lembram, desde a Rede Saci, que foi pioneira na USP lá na década de 80. Né? Eu nem sabia o que era isso, eu quebrei o pescoço faz 18 anos, e aí que eu fui me atentar a todas essas coisas, mas, né, daí eu aprendi, né, eu soube o que aconteceu para trás. Mas é muito, muito importante. Chama Resgate Inclusivo, essa iniciativa, esse programa que eles lançaram. E o interessante, Ronald, você sabe, eu contei que agora recentemente nós montamos o Núcleo de Inovação em Acessibilidade lá no Inova USP, na USP, aqui em São Paulo, na cidade universitária. Então, as duas iniciativas estão conversando no sentido de criar lá na cidade universitária, talvez no IPT ou com participação do IPT, um tipo de uma vitrine, né, um showcase, mostras do que é possível,
primeiro, você fazer um trabalho preventivo com relação né, à questão do resgate, a questão da segurança da pessoa com deficiência, do idoso, e depois, né, os mecanismos, os recursos que você deve ter disponíveis aí para, num caso de um desastre, como eu disse, seja um desastre de engenharia ou um desastre natural, você poder né, atender esse público. Então, é uma questão seríssima. Eu, por exemplo, né, imagina um incêndio num prédio. Como é que você evacua as pessoas com os cadeirantes, por exemplo? Hoje você tem cadeiras de rodas né, com muito esforço descem escadas, mas é muito temerário, é muito precário tudo isso. E de novo, existem essas cadeiras, mas eu não conheço nenhum prédio em São Paulo que tem, por exemplo. Então Fala, Zaidan. Ô Cid, inclusive num país que tem muitos acidentes, né? É impressionante o número de acidentes no Brasil e muitas vezes com pessoas com dificuldade de locomoção ou sem possibilidade de locomoção e precisam de um resgate rápido e bem feito e aparelhado, equipado. Mas Cid, eu só queria saber, eu estava aqui ouvindo toda a prosa, ouvi, claro, o seu palpite para o Palmeiras, mas houve um trecho que você falou que sumiu o som para mim aqui. Então eu queria só que você confirmasse com relação às inscrições para o prêmio. Até quando e como podem ser feitas, né? Boa. Sim. Bom, então, de novo, só para encerrar o tema do resgate inclusivo, gente, né, quem está nos escutando, síndicos de prédios, né, pessoas que estão envolvidas em defesa civil, bombeiros, porque muitos desses profissionais nem passam pela cabeça deles que existem essas situações. Se atentem a isso, né? A gente está, né, com essas mudanças climáticas, vejam agora no Rio Grande do Sul novamente essa questão das enchentes. Imaginem a dificuldade, como já é difícil você lidar com a população em geral, imagina lidar com, né, pessoas com deficiência, com cadeirantes, com cegos, com surdos, com pessoas com deficiência intelectual, em situações como essa. É muito mais difícil. Então, a gente precisa ter né, programas preventivos e precisa estar aparelhado para isso, em situações de resgate, antes de estar aparelhado, ter essa consciência, o treinamento, a capacitação e, obviamente, os equipamentos corretos. Então, vamos atentar sobre isso. Resgate inclusivo da Mata Gil, né, podem procurar aí na web, porque ele está disponível, né, para quem quer entender um pouco mais sobre o tema. Eu também estou disponível para discussão. Né, Ronald, às vezes eu recebo aí uma mensagem dos nossos ouvintes aqui, sempre me deixa muito feliz, porque Que bom. a gente vê que esse trabalho que a gente está fazendo aqui está repercutindo, né? Então, se alguém quiser bater bola sobre essas questões, não sobre o Palmeiras e a Copa do Mundo aí, eu estou à disposição. Ô Cid, o Zaidan perguntou a respeito do WSA, do prêmio, né? Vai até agosto, sim, é isso? Sim. Então, pessoal, esse é outro tema muito bacana, né? Atenção, www.premiowsa.com.br é a etapa nacional da maior premiação global de inovação digital. Então, a gente está tentando transformar também num grande prêmio aqui no Brasil, né? Ele vem crescendo nos últimos anos, olha que legal. No último prêmio global, né? Porque é a etapa nacional, dos 8 prêmios globais, o Brasil ficou com 2, graças a esse trabalho que a gente vem fazendo e o fortalecimento do prêmio no Brasil. É possível mostrar, né, o nível que é alto mesmo, é bacana, da inovação aqui no Brasil, né? Tem muita coisa legal acontecendo. E o nosso prêmio é um showcase disso. As inscrições vão até agosto, né, até dia 20 de agosto. A premiação vai ser no dia 12 de setembro deste ano. Então, convido aí para quem está nos ouvindo, que trabalha com inovação ou que tem algum projeto de inovação digital, e ele não precisa ser só digital, ele pode ser algo que tem, né, acontece aí no mundo real, e ele tem um site ou tem
um aplicativo que trata do tema, né? Então, se inscrevam, porque é uma janela para uma oportunidade global. Vários dos ganhadores aqui no Brasil que foram para o mundo conseguiram investidores, conseguiram levar seus projetos para outros países. Então, www.premiowsa.com.br, e é isso aí, o que eu queria falar hoje. Agradeço vocês pelo espaço. Muito bom. Valeu, Cid. Grande abraço. Muito obrigado mais uma vez por nos atender, tá bom? Obrigado, e curtam essa Copa fantástica aí que está acontecendo. Estamos. Um abraço. Abração, Cid. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.